Amém. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 43, diz: E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus tomaram conselho e diziam: Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos a tirar-nos o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Amém. O episódio aqui é precedido da ressurreição de Lázaro. Aquela glória toda não foi uma simples ressurreição. Por que eu digo que não foi uma simples ressurreição? Porque Lázaro estava morto há quantos dias? Isso não foi uma simples ressurreição. Já havia o testemunho, inclusive, de que o corpo já estava em decomposição. Então, além da própria ressurreição, aconteceram muitos outros milagres junto com a ressurreição de Lázaro. Mas você vê que alguns dos judeus que ali estavam, que tinham ido a Maria, creram em Jesus. Mediante aquele sinal, permaneceram, ouviram palavras, etc., creram. Mas diz que no verso 46, alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: O que faremos? Ora, terrível. Esse homem está fazendo sinais tremendos. Se continuarmos desta maneira, todo o povo vai acabar crendo nele. Que coisa terrível. Temos que acabar com ele. Depois Caifás, sumo sacerdote, devia estar cheio do Espírito Santo. Sumo sacerdote, afinal de contas, um título desse é comparado mais ou menos nos dias de hoje, O camarada é o apóstolo primaz. Ele deve estar cheio do Espírito Santo. A sombra dele deve estar curando. A batina dele deve estar ressuscitando os mortos. O camarada é o bispo primaz. Tem outros títulos nos nossos dias. O apóstolo primaz. Ele deve estar cheio do poder. Esse deve estar igualzinho Caifás. Afinal de contas, ele era o quê? O sumo sacerdote. Se formos comparar a prostituição romana, nós diríamos que ele é o quê? O pontífice. Ele é o excelentíssimo Senhor, está cheio da glória de Deus. Está mesmo? Vamos ver. Deixa eu procurar aqui na Bíblia. Diz que, no verso 49, Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerai que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ou seja, aquele homem cheio do Espírito Santo, afinal de contas, ele é o sumo sacerdote. O que ele disse? Vocês não sabem que temos que matar esse cara? Vocês não sabem que nós temos que... Só tem um jeito para nós pararmos com essa situação, é matar esse cara. Senão, sabe o que vai acontecer? Os romanos virão e vão tirar a nossa posição social.
vão tirar o nosso conceito de liderança religiosa, os romanos vão acabar com a gente, ou seja, eu estou pensando é na gente, farinha pouca, nosso pirão primeiro, vão matar, vão assassinar esse cara, mas você é o sumo sacerdote, você é cheio do Espírito Santo, que Espírito Santo, que Deus, que nada, vão puxar a brasa para a nossa sardinha. Em outras palavras, é exatamente isso. Isso aqui é continuação de líderes assassinos, lideranças assassinas. O povo é o sumo sacerdote. Quando o povo tinha as suas causas para resolver na cidade, a quem eles iam? Ao sumo sacerdote. E o homem está cheio do espírito de sabedoria, não está? Ele está cheio de sabedoria. Vocês não sabem nada. Deixa eu falar. E o apóstolo João aqui vai dizer assim: olha, a visão de João tinha muito que crescer. Vocês não sabem, ele era o sumo sacerdote. Como ele era o sumo sacerdote naquele dia, então ele profetizou. A visão de João estava bem conturbada, né? Deus jamais se utilizaria de um representante seu para assassinar o seu próprio filho. Porque Jesus Cristo diz assim: o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem ele é traído. Ou seja, eu não preciso ser traído para subir aquela cruz, eu vou chegar àquela cruz, não preciso ser traído. É isso que significam as palavras de Jesus: já que alguém vai me trair, ai deste que me trair, porque isso não é necessário. Deus não criou o homem para trair o seu próprio filho. Mas tem alguns sumo apóstolos primazes que tem por aí, vergonhas do evangelho, que estão bem enquadrados nessa situação aqui. Lideranças que estão acabando com os conceitos do cristianismo. Dizem até que Judas já nasceu predestinado à morte. Judas já nasceu predestinado ao inferno. São os sumos, são os primazes, são cegos, surdos, mudos. Aguçada só tem a própria esperteza. Caifás deveria estar orientando a nação. Lembra o que Nicodemos disse? Olha, a nossa lei não condena um homem sem primeiro ouvir. Mas Caifás, veja, Nicodemos era apenas um membro do Sinédrio. Nicodemos era um membro comum, mas Caifás, o sumo sacerdote, já decretou: ele é digno de morte. Os profetas, desde os tempos antigos, principalmente Ezequiel, vai dizer que a nação de Israel é o que? Um povo de dura cerviz e obstinado de coração. Meu irmão, mas essa é a realidade. O povo judeu é um povo terrível, é um povo com uma genética toda autossuficiente. Eles são donos de si mesmos. Eles acham, lembra que João Batista foi logo na raiz do problema? Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Por quê? Eles se achavam o máximo. Eles questionaram Jesus: nós temos por pai Abraão. Eles disseram isso para o próprio Jesus. Aí Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. O que eles quiseram fazer? Matá-lo a pedradas, queriam apedrejar Jesus. Era um povo terrível. Por quê? Eles não aceitavam que nenhuma opinião tirasse a posição deles. Então, quer pela espada, matando, fazendo atrocidades, eles queriam manter a posição deles. Eles não estavam dispostos a ouvir ninguém. Aqui aconteceu o quê? Alguns judeus fofoqueiros foram lá fofocar para os fariseus e para o sumo sacerdote Caifás, para o Sinédrio. Então o que eles fazem? Como é que é? Ressuscitaram Lázaro.
Quantos dias de morto? 4 dias? Só tem um jeito. Vamos lá ouvi-lo? Vamos lá ver por que esse poder opera nele? Vamos lá ouvir o que esse Lázaro que ressuscitou tem a dizer? Vamos lá ouvir, vamos ver o que ele tem para contar da eternidade de onde ele retornou depois de 4 dias. Vamos ver que experiência ele tem para contar. Vamos ver se há realmente alguma coisa diferente na vida desse Lázaro, na vida desse Jesus. Vamos lá ver isso? Não. Então, já que é assim, o povo está crendo nele, mata ele. Quem decidiu isso? O sumo sacerdote, aquele que todos olhariam e diriam: aquele homem é cheio do Espírito Santo, as vestes dele está arrastando no chão, ele é santíssimo, ele é o primaz, ele é o pontífice, ele é o excelentíssimo, ele é o tal hoje deve estar queimando nas chamas do inferno. Entende, meu irmão? Você nunca pode olhar para uma pessoa pela roupa que ele veste, nem pelo título que ele possui. Aquele é o fulano, doutor, advogado, não sei das quantas. Olha quantos advogados estão aí na nossa sociedade, servindo de vergonha para a lei, são defensores do erro e das profanações. Antes eram o doutor, e hoje o doutor da mentira, da hipocrisia, da pilantragem, assassinos. Assim como acontece no mundo das lideranças religiosas, é o mundo natural. E se você não pode suportar o que é pregado aqui, querido, pode seguir outro caminho. Aqui é uma geração de valentes. Nós não fomos chamados para dar continuidade ao evangelho que vem sendo pregado aí, não. Nós fomos chamados para fazer diferença. Eu tenho dito para alguns crentes: o Jesus que eu prego você não conhece, e o evangelho que eu pesquisei e descobri, você não tem noção dele. Eu tenho dito isso para alguns crentes e viro as costas e vou embora. Sumo sacerdote, ele estava servindo para quê? Para nada. Jesus virou para aqueles homens no cenário de Jerusalém e disse assim: olha, vós julgais pela aparência, mas eu a ninguém julgo. Vocês julgam pela aparência. Meu irmão, a lição que eu quero te deixar: não importa a aparência do ser humano, não importa o que ele possua, não importa nada disso desse mundo natural. Importa se quando ele abrir a boca, você sentir Deus. Aleluia, Jesus. Importa se realmente há na vida dele autoridade para se levantar contra Satanás e ficar de pé. Isso é que importa. Importa se ele realmente aposta a vida naquilo que prega, desafia o reino das trevas, desafia principados, potestades, e dia a dia você olha para esse homem e o veja de pé, desafiando Satanás e dizendo: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhar até ser dia perfeito. Isso é que interessa. Não interessa roupa, não interessa terno, não interessa gravata. Quando eu trabalhei no Banco Bradesco, na agência onde eu trabalhava, foi efetuado um roubo monstruoso por 3 camaradinhas que entraram de terno, gravata, maleta 007, chegaram antes da agência abrir, olharam para a aparência dos homens, deixaram os homens entrar. Se fosse um pobre coitado, ia ter que esperar até a agência abrir, pois os homens engravatados, de canetinha bonita no bolso, tudo de óculos escuros, ficaram dentro da agência até às 16 horas. Fizeram um dos grandes roubos da história daquela agência, porque alguém olhou para eles de bonitinho, de terninho azul marinho, e ninguém foi capaz de desconfiar de nada. Mas se é um pobre coitado, sujo, roupa rasgada, tinham chamado a polícia e o homem tinha saído no camburão. Não julgue pela aparência. Quem tem terno importado não é melhor do que quem mora debaixo da ponte. Quem está morando em mansão na Barra não é melhor do que quem mora em barracão onde chove na beira da favela. Não julga por aparência, não julga por título.
Uns têm conhecimento porque tiveram oportunidade de estudar, mas a inteligência é zero. Tem conhecimento, mas não tem inteligência. Hoje, muitos que mal têm uma roupa para vestir, quando dobram os seus joelhos, Deus faz milagres em toda a terra. Aleluia, Deus! Glória a Deus! E tem um bando de gente atrás de púlpito que quando abre a boca, quem está sentado no banco tem vontade de ir embora. É seco, é vazio, é cheio de malícia, é cheio de engano, só está ali atrás do púlpito porque dali ele providencia um salário para sustentar a família dele e sustentar os estudos do filho dele. Mas se Deus dissesse para ele, sai daí, vai para uma terra sedenta, vai para uma terra árida, ele mudaria de profissão, porque o ministério para ele é apenas uma profissão. Não julgue por aparência, porque líderes assassinos estão dirigindo hoje a igreja de Jesus Cristo. Lá em Atos 23, um episódio da vida do apóstolo Paulo. Atos 23, a partir do verso 12, diz: quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. É eles de novo, são os líderes religiosos, são os que têm por pai Abraão. Eles estão querendo que o mundo se converta à religião deles. Aqui nesse período histórico, eles querem que o mundo se converta à religião deles, quer pela espada, quer seja como for. Eles matavam, eles faziam o que fosse preciso, mas tinha que prevalecer o judaísmo. Meu irmão, religião verdadeira não conquista o mundo com a espada, conquista com unção, graça, autoridade, com revelação, conhecimento de Deus. O evangelho verdadeiro, o cristianismo, ele não se prolifera com derramamento de sangue dos outros, se prolifera com derramamento de sangue dos seus próprios adeptos. Nós não precisamos de armas para conquistar vidas. Igual a profanação do islamismo. O islamismo é uma das mais assassinas religiões que existem na face da terra. Eles querem que todos se convertam a eles pela espada. O decreto do islamismo é que aquele que nasce já é um islão de berço. Isso não existe. Eles querem que todos se curvem a eles. O islamismo tem assassinado pais na frente dos seus próprios filhos, mas quando eles saem com as suas roupinhas, arrastando no chão, com os seus turbantes na cabeça, parecem os santos homens de Deus. Quando entram nos seus carrões, porque normalmente são ricos, muitos os reverenciam pelo dinheiro que eles têm, mas por dentro eles não passam de uma ave de rapina. São sepulcro caiado, por fora são lindos, mas por dentro tem mau cheiro. E eu te digo, não julgue por aparência. Você pode estar diante de um homem muito bem vestido, um grande líder conduzindo multidão, e ele não passa de uma profanação. A sua mente continua se abrindo. A sua mente continua se abrindo, e continua se abrindo, e quando ela abrir por completo, Deus dirá assim: achei mais um. Aleluia! Esse é aqui, Jesus. Há uma estrada, persiga ela, porque não vai adiantar só você ter conhecimento, tem que descer sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolver, e se cumprir Atos 1:8 para ser minhas testemunhas em toda parte, em toda Jerusalém e nos confins da terra. Este evangelho que é pregado aqui não tem em outro lugar. Deus nos achou. Não volte atrás. Conhecer esse ministério e voltar atrás, assim como Deus disse para mim que se eu voltar atrás, Ele me mata,
pode receber essa palavra também, que é a mesma coisa para você. Conhecer a verdade e abrir mão dela, não resta mais viver. Então, conspiraram para acabarem com a vida do apóstolo Paulo. Eles poderiam pelo menos ter analisado: não, peraí, Paulo é da tribo de Benjamim, Paulo é fariseu, Paulo era um perseguidor assíduo desses cristãos, Paulo veio aqui pedir carta, Paulo era o tal, Paulo era o máximo. Peraí, por que ele agora pulou para o outro lado? Vamos ver o que ele tem a dizer. Não, Paulo pulou para o lado de lá, mata ele. Eles eram assassinos, eram lideranças assassinas. Você já leu isso? Você já leu Atos? Você já leu Mateus? Já leu Lucas? Já leu Romanos? Você já leu a Bíblia, meu irmão? Você tem que crescer na graça e no conhecimento, senão você nem vai entender o que eu estou pregando. Seguindo, e eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com quem, hein? Será que eu estou perseguindo eles? Foram principais dos sacerdotes e anciãos. Eles conjuramos-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que cheguem, estaremos prontos para... Eles foram lá falar com os principais sacerdotes de novo, e algumas versões bíblicas ainda acrescentam o sinédrio. É com todos. Toda a liderança estava corrompida, toda a liderança estava profanada, mas a nação como um todo não via isso. Eu te digo que hoje as lideranças evangélicas estão corrompidas, estão profanadas, mas eu te digo que se você não conhecer Bíblia, conhecereis a verdade libertará, vai te abrir os olhos, vai tirar a venda dos teus olhos, vai te dar luz. Se você não conhecer Bíblia, você não identificará um mercenário de terno e gravata, Bíblia na mão, atrás do púlpito. Ele vai te enganar. Não vai restar nada para você, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade liberta. Se você não conhece a verdade, você não é liberto, você será um escravo da mentira. Quantos anos você passou olhando para a sua Bíblia, pegando ela lá no final de semana, carregando para a igreja, chegava em casa, largava ela lá de qualquer jeito? Agora com essa palavra eu te digo: olha para a sua vida e veja quantos anos você perdeu. Admite que a graça e a misericórdia de Deus ainda te trouxe esse pedaço de chão para dizer: recomeça que eu tenho uma obra contigo. Para você pisar aqui é porque Deus tem uma obra. Se você tivesse cortado, você não entraria por essas portas. Assassinos, principais sacerdotes, sumos sacerdotes, sinédrio, tudo uma raça que não prestava para mais nada. Todo final de semana, todo sábado, abriam os pergaminhos e liam. Uma raça de hipócrita. Liam, mas não praticava nada. Eram assassinos, eram ladrões. Qual a diferença dos dias de hoje? Nenhuma. Uma raça que não valia nada, absolutamente nada. E os profetas já disseram que eles eram um povo de dura cerviz e obstinado de coração. Depois lá em Atos capítulo 14, eles não se contentaram, enquanto não apedrejaram Paulo. Apedrejaram o homem, quando olharam ele caído, sacudiram, viram: está morto. Largaram ele, arrastaram para fora da cidade e largaram. Os homens mataram Paulo, mas o Espírito Santo foi lá, o ressuscitou. Paulo se levantou, todo mundo olhou: está morto. Paulo se levantou, sacudiu a poeira e voltou a pregar o Evangelho. Porque na verdade estamos mortos para o mundo, mas vivos eternamente diante do Todo-Poderoso. Eu quero encerrar dizendo a você:
lembrando a você, você está hoje numa nação que deveria ser a glória pela facilidade da pregação do Evangelho, pela liberdade de culto, por uma série de situações e fatores. Hoje a nação brasileira deveria ser uma glória para o Evangelho de Jesus Cristo, mas devido aos líderes igualzinho o sumo sacerdote, Anás, Caifás, igualzinho a eles, a nação brasileira é apenas mais uma vergonha para o Evangelho e para o sangue de Jesus Cristo derramado, porque os líderes dos nossos dias não ultrapassam em nada aqueles daqueles dias. Compara bem. Sabonete ungido para lavar a alma. Agora pega, sabe esses melzinhos que vende no camelô? Eles vão lá e compram um melzinho por 10 centavos, chega dentro da igreja, diz que é ungido e vende por 20 reais. Você acha que eu estou inventando isso? Ouça a rádio, veja na televisão, liga de madrugada a televisão e veja o que essa raça está fazendo atrás dos púlpitos, de Bíblia na mão. E ainda acham texto bíblico para apoiar as suas ideias. Nós temos fome e sede de justiça e vamos esperar com paciência o grande dia do juízo do trono branco. E até aqui nos ajudou o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus.